graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal para abençoar a sua vida, né? Hoje, dia 13 de janeiro de 2024, e estamos aqui, né, neste sábado, trazendo mais uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a sua semana, né? E lá na igreja eu sempre falo, né, brincando, que minha esposa, ela sempre diz que a cozinha é o lugar onde mais Deus fala com ela, é um dos lugares. E ultimamente eu tenho tomado esse lugar dela, né? De estar ali na cozinha fazendo algumas coisas. E por esses dias Deus, Ele falou algo comigo e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui no canal o que foi que Deus ele falou comigo enquanto eu estava lavando os pratos. Deus ele falou a seguinte frase para mim: não viva pela expectativa humana. E o que é expectativa? É uma esperança baseada em um suposto direto, probabilidade, pressuposto ou promessa, ação ou atitude de esperar por algo ou por alguém, seja no modo observando igual a esperança. E aí logo em seguida eu perguntei a Deus, sim, mas isso aqui baseado em que texto bíblico? E aí o Senhor me levou para Abacuque, e foi um dos textos que ultimamente eu tenho lido e pedido a Deus um pouco mais de entendimento a esta palavra, tanto que eu estava até comentando com a missionária Rosana por esses dias desta palavra, que vai dizer lá em Abacuque 3, a partir do verso de número 17 até o 19, que ele vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o nome no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os as da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Por que o Senhor me deu esta palavra mediante a essa frase que Ele mesmo falou comigo? Não viva pelas expectativas humanas. Nós vimos aqui no dicionário português o que é expectativa. É baseado em um ato de esperar, em um ato de ter esperança ou de esperar algo de alguém. Então,
como é que fala? Traduzindo, Deus ele está dizendo, não viva na esperança de que o homem venha fazer algo para você, ou de que um homem seja a sua esperança, ou seja, aquele que pode te salvar ou pode te ajudar. Por isso Deus ele me deu a palavra de Abacuque, dizendo, Abacuque vai dizer ainda, ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e não produza, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado. Abacuque ele pega tudo o que engloba ali o mantimento, de Israel, ou seja, a produtividade que trazia a economia. Ou seja, isso tudo que Abacuque ele englobou aqui, no versículo 17, se isso tudo fosse tirado, haveria um colapso na economia. Haveria uma recessão, haveria ali algo que traria, como é que eu posso colocar, um prejuízo à economia, e ali o povo estaria sem a provisão daquilo que eles fariam, daquilo que eles faziam diariamente. Só que aí no versículo 18, Abacuque ele vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O que é que Abacuque ele está dizendo? Olha, eu não vivo na expectativa do que aquilo do versículo 17 pode me trazer, mas eu vivo na expectativa do que Deus ele pode fazer na minha vida, ainda que tudo isso que eu falei no versículo 17 venha falhar. Eu sei que eu tenho um Deus que ele não falha e ele nunca falhará comigo. Ou seja, Abacuque ele está dizendo, olha, eu não vivo preso naquilo que é da terra, mas eu vivo preso naquilo que é do céu. Tanto que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não devemos viver por vista. Nós não devemos viver por aquilo que vemos, mas devemos viver por aquilo, sabe, que os nossos olhos não vê, mas que a nossa fé imagina e projeta na nossa mente. Muitas vezes, hoje em dia, nós estamos vivendo por vista, nós estamos vivendo por aquilo que é da terra, por aquilo que é terreno. E não por aquilo que Deus ele pode fazer, por aquilo que Deus... Nós vivemos pela expectativa humana. E esquecemos do Deus que tudo pode, que tudo faz. Por isso nós vemos hoje tanta gente decepcionada, porque depositou a sua expectativa, a sua esperança, a sua confiança, desculpe, em homens. Toda vez que a gente coloca a nossa expectativa em homens, acabamos muitas vezes sendo frustrados. Porque o homem, ele promete, mas muitas vezes não cumpre. Por isso Deus ele vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, porque muitas vezes nós dizemos, eu vou fazer, eu vou ver, eu vou tentar, eu vou agilizar.
Quantas vezes nós vamos para o culto? Para um culto onde me dizem que tem alguém que revela, que tem alguém que faz, que tem alguém que... Eu acredito em revelação, sim. Eu tenho uma profetisa dentro de casa. Mas, se aquilo que é profetizado não está baseado na palavra e não está baseado em Deus, é como um amigo da gente, pastor Emerson Leão, ele sempre falava que havia aquele, na nossa caminhada minha e da minha esposa, ele dizia: meu filho, tem uma prateleira espiritual. Tudo o que profetizarem, o que disserem, coloque nessa prateleira espiritual. Se for do homem, não vai se cumprir. Se for de Deus, vai cumprir. Porque ele falava, coloque na prateleira espiritual. Para eu não ficar com aquilo nas minhas mãos, para eu não ficar com aquilo em mim e eu acabar me frustrando. É como, eu vou colocar, como minha esposa estava falando com a irmã ontem, Salmo 40, esperei com paciência. Eu vou colocar na prateleira e vou esperar. Se for de Deus, vai se cumprir no tempo certo. Se não for de Deus, vai passar os anos e aquilo que foi profetizado vai continuar no mesmo lugar. Então a minha esperança, a minha expectativa tem que estar baseada em Deus, tem que estar baseada na palavra do Senhor, tem que estar baseada na vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.